Olá, boa noite, boa tarde, depende de onde cada um está. Eu me chamo Alberto Goldman, sou cirurgião plástico aqui de Porto Alegre e hoje nós vamos fazer uma live um pouco diferente, né? Hoje a ideia é mostrar uma abordagem, um assunto um pouco distinto daquela parte mais clássica, aquela parte mais assim acadêmica de cirurgias, enfim. O que nós vamos falar hoje é fundamentalmente um tema que aborda a cirurgia plástica, os procedimentos de cirurgia plástica e o momento ideal de fazer cada procedimento, né? Desde a fase assim da infância, adolescência, puberdade, até a vida adulta e também para o idoso, né? Então, claro que existem algumas cirurgias que são atemporais, podem ser feitas a qualquer momento, dentro do bom senso e da indicação, mas algumas outras têm uma idade mais ideal, mais específica e adequada para que se façam os procedimentos. Boa noite a todo mundo que está entrando, né? A Rose, a Silvia, querida também. E dizer então, primeiro que realmente é um prazer estar compartilhando com todos que estão nos assistindo um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência acumulada nessas mais de 3 décadas, mais de 30 anos como cirurgião plástico aqui em Porto Alegre. Como falei, meu nome é Alberto Goldman, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preceptor do Serviço de Cirurgia Plástica junto ao Hospital Universitário da PUC, né, onde atuo junto com os residentes, e também possuo doutorado em Medicina e Ciências da Saúde. Estou vendo assim pessoas muito queridas entrando, como o Lô, a Fábio, né, e sempre é uma alegria a gente poder estar aqui compartilhando, né? Também vale assim lembrar que essa live ela não tem o intuito de esgotar o assunto e muito menos de pular a etapa da consulta com o seu cirurgião plástico, né? Esse cara a cara, esse exame pessoal, olho nos olhos, expectativas, queixas, avaliação clínica, laboratorial, física, tudo isso é insubstituível, né, a partir do momento que a gente decide fazer algum procedimento, né? Estou vendo também meu querido Pedro, né, estudante de medicina, meu fiel companheiro, amigão, também muito estudioso, o rapaz vai ser um excelente médico, né, já é um excelente estudante e também está agora nos prestigiando, né? Então um grande abraço, Pedro. Então, não substitui, essa live não substitui uma consulta com o seu cirurgião e tem meramente a intenção de esclarecer, de alertar, de tirar dúvidas, de questionar, e a gente está também aberto a qualquer tipo de pergunta, desde que a gente possa, com bom senso e cuidado, responder, né? E vamos fazer então esse passeio nessa área tão interessante que é o momento da cirurgia plástica. Quando fazer, como fazer, por que fazer ou por que não fazer, né? Então, lembrando que essa live fica gravada também, não só no nosso Instagram, mas também no nosso canal do YouTube. Então, a qualquer momento podem rever, podem discutir, podem enviar perguntas, criticar, enfim, né? E também sugerir qualquer outro assunto que queiram ou que tenham interesse em conversar ou esclarecer, né? E fiquem também muito à vontade de nos perguntar, nos questionar e, dentro do possível, vamos responder. Então, quando a gente fala de cirurgia plástica, né, conforme a faixa etária, nós temos que tentar, de alguma maneira, inicialmente, identificar quais são as principais faixas etárias onde o cirurgião plástico pode atuar, né? E quando eu falo em cirurgia plástica, nesse momento, eu não estou falando somente de cirurgias consideradas estéticas, mas também as cirurgias reparadoras, porque muitas vezes, principalmente assim, nos extremos mais da vida, né, paciente muito jovem, mas idoso, nós temos que recorrer a cirurgias reparadoras e nós vamos ver agora também essa possibilidade, essa indicação
de cirurgias. Então, didaticamente, quando a gente fala em momento de fazer um procedimento, nós podemos dividir em 3 faixas etárias, digamos assim, 3 etapas da nossa vida, né? Seria a infância, e aí inclui a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância, né? Mais ou menos assim, dos 0 a 2 anos, dos 2 aos 6 anos, a segunda infância, e até os 10 anos, então, a terceira infância, né? E nessa faixa etária, então, depois dessa infância, nós temos, então, a adolescência, que pode ir até mais ou menos 18 a 20 anos. O critério e a faixa etária, conforme a Organização Mundial de Saúde, é diferente do critério que nós adotamos aqui no Brasil, né? São 2 anos de diferença, mas, via geral, assim, isso não é uma coisa matemática, e sim depende da evolução, do amadurecimento de cada pessoa, né? E depois também vem, então, a puberdade, que vai anteceder a vida adulta. E a puberdade nós podemos ter mais ou menos até os seus 15 anos de idade, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a infância, né, até a terceira infância, vamos chamar mais ou menos até os 6, 7, 10 anos, nós temos uma característica muito clara, que é muito evidente já praticamente no nascer da criança, que são as orelhinhas abertas. Tá? As orelhas abertas, que nós chamamos orelhas abertas, orelhas abertas, orelhas em asa ou orelhas em abano. Tá? Então, essas orelhinhas em abano, elas, de alguma maneira, elas trazem um desconforto, trazem um aspecto mais estranho, justamente pela distância que a orelhinha faz em relação ao crânio. Então, provavelmente, essa é uma das cirurgias mais precoces, né, que possa ser feito nessa faixa etária. E outra alteração bastante importante no cirurgião plástico, para o cirurgião plástico e também para o cirurgião pediátrico, são aquelas crianças que nascem com o lábio aberto, né, o lábio leporino, e também podem possuir também a fenda palatina, né, o céu da boca aberto, trazendo então não só um dano, um impacto estético na criança e na família, mas também toda uma dificuldade de alimentação e desenvolvimento, né, da dentição e tantas outras implicações. Então, nessa faixa etária, né, vamos chamar assim, até os 10 anos, são os 2 principais aspectos, 2 principais problemas que o cirurgião plástico pode abordar. Né? Claro que a abordagem do lábio leporino, da fenda palatina, isso vai depender de vários fatores, do tipo que é essa deformidade, quanto ela compromete, né? Toda a estrutura familiar, onde moram essas crianças, muitas vezes, ou quase sempre, isso deve ser um tratamento multidisciplinar, não é só o cirurgião plástico ou o cirurgião pediátrico que entra também o fonoaudiólogo, o dentista, muitas vezes o bucofacial, enfim, são várias especialidades, uma equipe composta por diferentes profissões, tentando ajudar assim, de pequena criança, né, com essas deformidades, e com isso, claro, poupar uma série de limitações, constrangimentos, estigmas no futuro. Né? E aí, quando a gente fala também na infância e na adolescência, né, e essa adolescência pode ir até os 18, 20 anos, às vezes um pouco mais, nós temos que lembrar dessa deformidade, dessa condição das orelhinhas abertas. Tá? Então, as orelhas abertas, elas realmente, que podem ser ou de um lado ou dos 2 lados, uni ou bilateral, de uma maneira muito avançada ou maneira não tão avançada, são procedimentos assim, que vão melhorar a qualidade de vida da criança ou do adolescente ou do adulto jovem. São procedimentos, né, ou seja, da correção de orelha aberta, ela vai poupar muitas vezes o bullying, o constrangimento, uma série de vergonhas, de encheção de saco que a criança vai ter na escola. Então, de uma maneira ideal, essa cirurgia da correção das orelhas abertas tem que ser feita o mais precoce possível. Né? Academicamente, a gente diz que o ideal é até fazer antes que o paciente entre na escola, justamente para poupar, né, essa mudança social, cognitiva, enfim, né, de interação com os outros coleguinhas, para que não tenha, então, esse constrangimento tão importante. A cirurgia de orelha abano, ela busca fundamentalmente reposicionar
a orelhinha mais próxima da cabeça, né? Mais próximo do crânio. E como nós fazemos isso? Então, geralmente os pacientes que têm a orelha em abano, neles falta um pouco essa conformação, né? Esse relevo que a cartilagem da orelha permite, que a cartilagem da orelha dá. Nós temos a parte mais dura, mais firme da orelhinha, né, que de alguma maneira possui curvas, possui saliências, possui ângulos, e que isso vai então determinar a posição da orelha em relação ao crânio. Quando nós temos uma falta, ou uma deficiência, ou uma atenuação dessa arquitetura da cartilagem, a orelhinha vai ficar aberta. E aí então a criança vai ficar com essa área mais exposta, muitas vezes dando um aspecto de orelha grande. Na verdade ela não é grande, ela é mais mal posicionada, né? Então, vou mostrar aqui também, vamos repetir a live, assim, o recurso que a gente vinha usando, que é mostrar algumas fotos que tem meramente a intenção de mostrar, de ilustrar para vocês, né, o que a gente consegue, né, como nós conseguimos realmente melhorar. Então, vocês veem essa criança aqui com a orelhinha bem aberta, né? Nós cobrimos os olhos, né? Realmente muito distanciada da cabeça, e na correção, como nós conseguimos aproximar, né, essa estrutura mais próxima da cabeça, e realmente assim isso traz um grau de satisfação muito, muito grande para o paciente. A cirurgia plástica da orelha é chamada de otoplastia. Ela... Estou vendo que a Vera também está nos acompanhando, né? Então, essa cirurgia das orelhas, ela é uma cirurgia chamada otoplastia, e ela é uma cirurgia realizada, claro, sempre em ambiente hospitalar, né, com a presença do anestesista, mas na grande maioria das vezes é possível fazer essa cirurgia com anestesia local e sedação. Então coloca a criança ou adolescente ou mesmo adulto a dormir um pouco, e aí então se faz uma pequena incisão, um pequeno corte atrás da orelha, onde nós vamos então realizar alguns pontos justamente para criar essa curvatura, para criar esse relevo e reposicionar a orelha. Muitas vezes aí que nós estamos falando assim da faixa etária, da infância, da adolescência, né? Então aqui uma criança onde a gente vê realmente que ela tá com as orelhinhas muito abertas, né? E depois do procedimento, como nós conseguimos reposicionar as orelhinhas, tirando aquele aspecto estranho, aquele aspecto um pouco, enfim, com as orelhinhas muito afastadas, né? E ressocializando a criança. Essas crianças, sem dúvida, a gente está poupando ela de muitos constrangimentos. São geralmente pacientes que nos chegam e que nos comentam: olha, a gente não leva ela ou ele para a praia, para a piscina, porque quando molha o cabelo fica as orelhas à vista, né? Nas crianças até um pouco femininas é um pouco mais fácil cobrir. Muitas vezes os meninos vêm com o cabelo longo para cobrir essa alteração e essa deformidade. E é importante que se diga também que a semelhança de qualquer procedimento cirúrgico na plástica, o que a gente busca sempre é naturalidade. Quer dizer, não existe beleza sem naturalidade, não existe um resultado bom que seja um resultado estigmatizado. Então, o melhor resultado que o paciente pode ter é aquele que parece que nasceu assim ou que não fez nada, né? E isso vale principalmente numa pessoa jovem, numa criança, que nos chega com a orelhinha abano, a orelhinha aberta, né? Então, nós vamos mostrar aqui uma orelhinha que nos chegou realmente assim muito distanciada, sem aquela curvatura normal, bonita, e o resultado após o procedimento cirúrgico, onde nós vemos realmente que é um resultado muito natural, é um resultado onde nós criamos essa curvatura, não há deformidades, não há cicatrizes evidentes, e então estamos, em última análise, ressocializando, né, ou socializando essa criança, né? Bom, aí então, falávamos que na infância, então, são esses dois procedimentos principais que nós fazemos: a correção do lábio leporino, fenda palatina, e também das orelhas em abano. Claro que há outras alterações, mas que não são tão frequentes, né, nessa faixa etária. Lembrando que eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico aqui de Porto Alegre,
e sul do Brasil, e que já tem mais de 30 anos de cirurgia plástica, professor dos residentes, preceptor dos residentes de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente usa muito a laser terapia, fui presidente da Sociedade Brasileira de Laser aqui no Sul 2 vezes, editor da revista, e também com doutorado. Então já um caminho assim bastante percorrido, e por isso a gente está aqui também então para esclarecer, para tirar dúvidas, para mostrar o estágio atual da cirurgia plástica e desses procedimentos, lembrando que eles não substituem uma consulta presencial com o seu cirurgião, e muito menos uma promessa de resultados baseado no que a gente está conversando aqui. Eu anotei aqui mais algumas coisas interessantes, e quando a gente for falar em adolescência, mais ou menos de 10 a 20 anos, claro que nós podemos academicamente dividir na pré-adolescência, adolescência média, tardia, enfim, mas em última análise o que ocorre são aquelas alterações físicas, emocionais, sociais muito marcadas, e naquele momento começa um pouco mais a exposição do corpo, né? Tanto para o menino como para a menina. Claro, cada um respondendo às suas características, fatores genéticos, hormonais, enfim, todas aquelas fases de crescimento. Mas aí começa então também mais essa exposição, essa comparação do jovem, né? Do adolescente, com seus amigos, com seus pares, né? E em cima disso então nós temos outra cirurgia plástica que também acaba sendo bastante buscada nos pacientes jovens, que é a plástica de nariz, né? Então a rinoplastia. Então são pacientes muitas vezes que têm um nariz avantajado, muitos deles com o rosto magrinho, assim, estruturas mais marcadas, ósseas, né? E com o nariz com seu dorso proeminente, com a ponta caída, ou nariz muito largo, ou que nós chamamos também de nariz negroide, que tem a base muito larga. E aí, então esses casos também muitas vezes nos chegam no consultório do cirurgião plástico de uma maneira precoce, pacientes mais jovens querendo fazer uma plástica de nariz. Vem sempre acompanhado pelo pai ou pela mãe, ou por ambos, né? Externando assim, bom, meu filho quer fazer, ele já desde muito jovem já externava essa vontade e tal, e a gente tem dúvida, Dr. Goldman, quando dá para fazer, né? Afinal de contas, ele tem 16 anos, já dá para fazer, não dá? Tem 18, tem 20, enfim. Então, via de regra, nós sabemos que o nariz ele passa por um período de crescimento, de desenvolvimento das estruturas, principalmente das estruturas ósseas e cartilaginosas, né? Então, claro que se eu for operar assim, de uma maneira teórica, uma criança de 10 anos, certamente esse nariz vai sofrendo transformações mesmo depois da cirurgia. Então, de uma maneira geral, a gente opta por fazer uma plástica de nariz a partir do momento assim, de 17, 18 anos, né? Que é o momento que geralmente essa estrutura nasal já está bem desenvolvida, as estruturas cartilaginosas já estão bem posicionadas, os ossos, a ponta nasal, a pele, a musculatura, ou seja, toda essa anatomia já está mais determinada. E aí, então sim é um momento em que a gente pode oferecer uma plástica de nariz para um paciente mais jovem, né? Plástica de nariz. Hoje existem dois grandes caminhos, né, que nós chamamos da cirurgia mais tradicional, que é a cirurgia fechada, onde todos os procedimentos são feitos por dentro das narinas, não há cicatriz, não há corte nenhum. E o outro procedimento é a rinoplastia, ou a plástica de nariz aberta, onde nós temos um pequeno corte aqui na base do nariz, né? Se levanta um pouquinho a pele e se trabalha nessas estruturas todas na anatomia do nariz. Então, os dois procedimentos são válidos, né? Cada cirurgião plástico vai oferecer aquele procedimento que se sente mais seguro, mais confiante, que tenha mais experiência e que acha que vai trazer um melhor resultado para o paciente. E quando nós falamos de cirurgia plástica de nariz, é importante lembrar que o nariz não está ali no rosto só para ficar bonito, só para ser bonito. Ele, apesar de ser o centro da estética da face, isso traz uma importância muito grande, né? A gente diz que é um rosto bonito com o nariz
pouco grande ou caído, é um rosto que não tem tanta graça. E muitas vezes o paciente não tem traços tão bonitos na face, mas tem um nariz bonito, bem formado, um bom tamanho, que combine com o rosto dele, é um sinal de beleza. Tá? Então, lembramos que, uma vez, a gente tem essa estrutura central da face, que é o nariz, que também e principalmente tem a função da respiração. Então, no jovem que tem alterações da estética nasal e que tem o septo desviado, cornetos, né, aumento dos cornetos, da parede lateral do nariz, adenoides, enfim, a gente tem que lembrar que esse nariz, de preferência, ele pode ser bonito, tem que ser bonito, mas principalmente ele tem que respirar. Então, com isso, a gente faz essa cirurgia estética e funcional do nariz, muitas vezes no pacientes jovens, né? E a faixa etária é por aí, assim, a partir dos 16, 17, 18 anos, perfeitamente é possível fazer essa cirurgia. É claro que não é uma regra, existem muitas vezes o paciente mais jovem que pode ser feito, outras vezes a gente aguarda um pouco mais, e fundamentalmente nós temos que lembrar do amadurecimento emocional de qualquer paciente na cirurgia plástica, e não é raro, né? Essa semana ainda atendi uma paciente que, apesar de ser uma paciente adulta, de seus 50 anos mais ou menos, não entendia as limitações de uma plástica, a expectativa que tinha não era proporcional ao que a ciência e a medicina, a cirurgia plástica pode oferecer. Então, apesar da idade, já na sua quinta década, ela não é uma candidata ao procedimento, e por isso é importantíssimo a gente sempre avaliar esse amadurecimento emocional do paciente, né? Outra cirurgia, além da plástica de nariz, que nós podemos fazer nessa faixa etária, assim, entre 10 e 20 anos, e que é muito frequente, nós falamos na live de alguns dias atrás, né? É a ginecomastia, né? Mas eu queria só mostrar um resultado de uma plástica de nariz. Nós falamos assim, ó, a naturalidade, tá? Então, uma menina que tem um nariz proeminente, um nariz muito marcado, né? E o que se consegue numa plástica de nariz é um nariz com dorso mais adequado, com a ponta mais bem posicionada, o perfil da paciente em relação ao seu queixinho ficou bem bonito, bem natural, né? Sem exageros, não é um nariz muito arrebitado, não é um nariz muito pequeno, né? Não é um nariz que tenha algum produto colocado, como ácido hialurônico, algum produto permanente, como polimetilmetacrilato, ou seja, é um nariz natural e, fundamentalmente, é um nariz onde a paciente pode respirar bem. E isso é o mais importante. O nariz ele precisa aquecer o ar que nós respiramos, ele precisa filtrar o ar, precisa umidificar o ar. Quando o ar entra, ele dá uma cambalhota no nariz para que ele seja aquecido e entre no pulmão. Então, tem muitas funções no nariz. Não adianta ter um nariz bonito que não respire, que não funcione. Por isso a gente chama de cirurgia funcional também. Tá? Bom, outras vezes nós podemos, inclusive, mexer também em pacientes jovens, né, adolescentes ou adultos jovens, no perfil como um todo. E aí não pensamos somente no nariz, mas pensamos também no queixo, pensamos nas outras estruturas da face. Logicamente, se eu tenho um nariz muito projetado e um queixo muito recuado, o nariz vai aparecer mais para frente e o queixo vai aparecer mais para trás. Então, é importante que o cirurgião plástico avalie bem isso. Ah, doutor, eu quero só diminuir meu nariz. Eu digo, sim, pode diminuir o nariz, ou pode levantar o nariz, ou pode deixar o dorso mais reto e tal, mas talvez seja interessante também mexer no queixo. Também seja interessante, por exemplo, aumentar um pouco o queixo. Claro que se a gente projeta um pouco o queixo e o paciente diminui um pouco o nariz, esse perfil vai melhorar, vai se multiplicar o efeito, né? Então a gente tem esse caso aqui de uma paciente que tinha um nariz não tão bonito, né? Com a ponta caída, o dorso feio, um pouco largo e o queixo muito para trás, né? O queixinho muito para trás. Então, se a gente simplesmente fizesse a plástica de nariz, muito provavelmente o resultado seria pobre. O que nós fizemos? Nós colocamos também uma pequena prótese de silicone no queixo da paciente. E com isso a gente consegue fazer essa cirurgia que chamamos de perfiloplastia,
onde faz a plástica nasal e, além da plástica de nariz, também aumenta o queixo, melhora todo o ângulo do queixo em relação ao pescoço, melhora o contorno da mandíbula. Então nós temos uma melhora global. E essa é outra cirurgia que pode ser feita de uma maneira mais jovem, mais precoce. Por quê? Porque o paciente melhora a sua autoestima, o paciente melhora a sua vida social, né? A sua confiança, a sua qualidade de vida também, porque muitas vezes a gente corrige o septo nasal desviado, quer dizer, melhora também a respiração. Então tem muito a ganhar o paciente com todos esses procedimentos. Estou vendo que a Mayra, nossa amiga, entrou também. Bem-vinda, Mayra. Então, para quem entrou agora, estamos falando do momento ideal, o momento adequado de realização de cada cirurgia plástica. Claro que não é um momento matemático, mas é importante que se tenha uma ideia, né? E a gente falava da cirurgia da orelha em abano. Eu lembro que apesar de a gente estar falando que é uma cirurgia feita geralmente numa fase muito precoce da vida, eu tenho pacientes que com 80 anos de idade vieram fazer a cirurgia da orelha em abano, né? E a paciente inclusive disse, olha doutor, eu não posso imaginar morrer com essa orelhinha aberta, né? E fez e ficou contente, né? E continua viva depois de muitos anos. Então, para quem entrou agora, Alberto Goldman, cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preceptor de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, já há 30 anos ou mais atuando como cirurgião plástico aqui em Porto Alegre. Então, falávamos que o nariz é uma cirurgia bastante buscada nessa faixa etária. O outro procedimento que também é muito buscado por pacientes jovens, assim, a partir dos 15 anos, 16 anos, né, até por pacientes adultos e até pacientes já passando seus 60 anos, 65 anos, é nos homens a ginecomastia, né? Então nós já conversamos também sobre isso, né? A ginecomastia é nada mais, nada menos do que o aumento das mamas no homem. Homem, nós também temos mamas. Claro que nossas mamas são menores, menos projetadas, uma forma mais digamos assim, não tão exuberante como nas mulheres, mas o homem também tem mama, né? E a mama no homem, assim como na mulher, ela é composta por tecido gorduroso e por tecido glandular. O tecido glandular é aquele tecido firme, duro, né? Rígido. E com o passar do tempo, parte desse tecido glandular ele vai se transformando e vai se formando então um tecido mais gorduroso, aquela mama macia. Há muitas situações então onde o jovem, né, o menino, tem um aumento do volume das mamas. Esse volume pode ser aumentado de um lado ou dos dois. E muitas vezes essa ginecomastia, esse aumento do tamanho das mamas nos homens, ele é tão grande que ele simula mamas femininas. Então imagine uma criança de 14, 15 anos na escola, né, pode até ser um pouquinho gordinho, com uma mama um pouco avantajada. Então ele não gosta de praticar esporte, ele não tira a camiseta, e se tira, ele é alvo de bullying, de gozação de parte das outras crianças e tal. Então isso traz um constrangimento muito, muito grande para o portador desse problema. E isso não é só o jovem, né? A gente tem pacientes de praticamente toda a faixa etária, homens que nos procuram para fazer a correção da ginecomastia. Um dos procedimentos muito úteis, muito indicados na correção da ginecomastia é a lipoaspiração, né? Claro que isso vale quando a ginecomastia é predominantemente composta por gordura. E nós fazemos a lipoaspiração a laser, né, para o tratamento desse aumento de mamas nos homens. Nesse procedimento ele é cirúrgico, portanto feito em hospital, mas na maioria das vezes é feito com anestesia local e sedação. E o que nós fazemos é, então, utilizar um laser internamente. Esse laser vai quebrar, romper a célula de gordura e vamos aspirar. Além disso, o próprio laser atua na parte profunda da pele, que nós chamamos de derme, produzindo uma retração, atenuando a flacidez. Então essa lipoaspiração, que muitas vezes faz em culotes, na papada, no abdômen, nos braços, pernas, pode ser feito também no homem, no rapaz, no jovem que tem a ginecomastia. Tá? É um procedimento que não deixa, na maioria das vezes, cicatrizes, com a recuperação rápida e, fundamentalmente, com uma qualidade assim, de melhora da autoestima bastante grande. Estou vendo que a Tati e o Alex também estão nos prestigiando. Um abraço, um beijo para todos.
Bom, então falamos da ginecomastia, da plástica de nariz, e existe outra cirurgia. Vamos ver se nós temos uma foto aqui da ginecomastia para mostrar. Ginecomastia, temos aqui, ó. Então, paciente jovem, 23 anos, com as mamas um pouquinho volumosas, e aqui após a lipoaspiração a laser, onde nós notamos que realmente há uma melhora, né? As mamas ficam menos projetadas, menos delineadas nessa porção lateral. Então essa é a cirurgia da lipoaspiração a laser para a ginecomastia, né? O mesmo paciente, notem que a mama dele é um pouquinho grande, um pouquinho projetada, não é um paciente que estava muito acima do peso, né? E a partir do momento que nós fazemos então o procedimento, né, a lipoaspiração com laser, essa mama retrai, essa mama diminui seu volume, essa pele encolhe também um pouco, tratando a flacidez, reposiciona muitas vezes o mamilo, e é um procedimento que traz um grau de satisfação, uma autoconfiança no paciente muito grande, né? Boa noite, Tati. Bom, outro procedimento, então, que também é bastante frequente no adulto jovem e muitas vezes no paciente na puberdade, no final da sua puberdade, né? Ocorre com certa frequência, é o aumento exagerado das mamas nas mulheres, nas jovens, na púbera, enfim, né? E muitas vezes esse aumento do seio, ele é um aumento muito grande, muito marcado, né? Onde nós temos então uma verdadeira, muitas vezes, gigantomastia, como nós chamamos. Então aquela mama é pesada, aquela mama é caída, aquela mama traz dificuldade na vestimenta, dor cervical, dor nas costas, postura alterada, né? E muitas vezes quando a paciente mais jovem, ela acaba se escondendo em blusas grandes, enfim, com constrangimento na escola ou no seu dia a dia, na relação social, né, interpessoal. E o aumento do volume das mamas nessas pacientes jovens, muitas vezes, como tem um componente de glândula, a paciente é jovem ainda, tem mais tecido mamário firme, ela é pesada, né? Então a gente tem assim, uma soma de fatores muito desagradáveis, né? O aspecto da mama que está grande e caído, o peso dela e o constrangimento que isso traz. Então, claro que nós vamos fazer uma plástica de mama, via de regra, numa paciente muito jovem, né? Temos que aguardar algum tempo. Jussara, agradeço o amável comentário, querida. Um abraço. Então, essa paciente jovem, né? Nós temos que lembrar, ontem ainda conversando com uma colega, né? E eu expliquei para a colega, o problema da paciente era nos glúteos, e aí a médica dela me ligou, e eu disse, olha, nós não operamos o glúteo, nós operamos uma pessoa, então nós temos que entender se essa pessoa está pronta para a cirurgia. E nós estamos falando agora de uma menina jovem, uma menina que tem um seio grande, caído, muito bem, o seio tem que ser operado, mas será que ela está pronta para isso? Será que ela entende que vai ter cicatriz, que a cicatriz é para toda a vida, que é uma cirurgia, que tem riscos, como tudo na vida, que ela vai ficar um tempo afastada do seu dia, da sua rotina, dos seus amigos, enfim. Então, são coisas que a gente tem que sempre elencar, avaliar, né, para ter, então, uma não certeza, mas um caminho mais seguro para que esse paciente realmente vai ter segurança no procedimento, né, e bom resultado. Estou vendo que a Briella Bolsas também está nos prestigiando aqui, lindas bolsas, conheço todas elas, né? A Jeca também está entrando, um beijo para a Jeca. Então, e a cirurgia mamária então, né? Aquele paciente jovem, às vezes não tão jovem, aí isso vale para toda a faixa etária, né? Aquelas mamas grandes, muito caídas, né? Nós temos que diminuir, né? Para diminuir existem várias técnicas. Quem tem mama grande não precisa botar prótese de silicone. Quem tem mama grande ou de um bom tamanho vai fazer a plástica de mamas usando o próprio tecido mamário. O que está lá embaixo vai ser levantado, o que está achatado vai ser projetado, a pele que está a mais vai ser removida, a areola e o bico do seio que estão caídos vão ser reposicionados. Então, nós usamos o próprio tecido mamário para criar uma nova mama. Tá? Isso é bom porque não necessita
prótese de silicone, né? Nada contra as próteses, mas principalmente um paciente muito jovem, a gente tem então um resultado com a redução das mamas, com a melhora da forma da mama, um resultado muito adequado e principalmente uma melhora, uma vez mais, na autoestima. Mesmo que essa menina que fez a cirurgia com 18, 19 anos, daqui a 15, 20 anos tenha que novamente operar, puxa vida, a gente não está privando ela numa faixa etária importante, rica da vida dela, de se sentir melhor, de ter uma autoestima melhor. Lembrando que essa live, então, ela tem meramente um caráter assim, explicativo, ela fica gravada no nosso canal do YouTube, todos estão convidados a rever, a criticar, a perguntar, a sugerir, e também aqui no nosso Instagram. Tá? Costumamos fazer ela a cada semana, nas quintas-feiras, né? E muitas dessas lives, a sugestão dos temas são das próprios amigos, colegas e pacientes e curiosos, né, que estão nos acompanhando. Bom, e aí nós chegamos então na vida adulta, a partir dos 20 anos. E na vida adulta, muitas vezes os pacientes se perguntam: doutor, qual é a melhor faixa etária para eu fazer a minha cirurgia? Eu estou com 50 anos, eu já tinha que ter feito um lifting, doutor, e a minha pálpebra, eu tenho 30 anos, mas eu estou com a pálpebra caída, né? Então, não existe uma idade matemática, por isso a importância de você consultar com o cirurgião plástico. Aliás, cirurgia plástica é com o cirurgião plástico. Tá? A saúde é o nosso maior bem, depois da família, então a gente tem que prezar isso. Tá? Cirurgião plástico é aquele profissional que estudou toda a faculdade de medicina, fez a formação em cirurgia geral, fez 3 anos de cirurgia plástica, muitas vezes segue a sua formação numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, então ele tem esse conhecimento para que possa oferecer uma cirurgia segura. Né? Se vocês têm dúvida, entre no site do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina, verifiquem se seu médico é cirurgião plástico, é otorrino, é dermato, ou seja, que tenha uma formação. Né? Entre nos sites das sociedades, no caso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, verifique se ele é membro, qual é a qualificação desse membro, se ele é membro titular, se ele não é membro titular, mas fundamentalmente que ele tenha uma formação sólida e que tenha a capacidade não de oferecer só um bom resultado e uma cirurgia segura, mas também de tratar um eventual problema ou inconveniente. Então, voltando assim para as cirurgias plásticas da vida mais adulta, né? E aí a gente pode assim percorrer várias cirurgias. Tá? Eu fiz um pequeno esquema aqui que eu vou me permitir acompanhar. Eu quero ver se nós temos mais fotos aqui. Temos mais fotos ainda. Né? Nós falamos da mama na paciente, tem uma foto interessante. O paciente que fez teve um jovem paciente, pouco mais de 20 anos, teve uma cirurgia de emagrecimento, uma cirurgia bariátrica, e realmente a mama despencou, a mama caiu, e então, passado um período do emagrecimento, nós conseguimos então levantar essa mama, tirar esse peso da paciente, reposicionar a areola e bico do seio, trazendo então mais harmonia para esse corpo e principalmente para essa cabeça. Né? Então essa é a plástica de mamas. E aí então, vamos tentar assim revisar, muita gente entrou agora, né, conforme cada faixa etária. Né? Então, por exemplo, falamos da orelha em abano. Por que a idade ideal de corrigir a orelha abano é entre 6 e 10 anos? Primeiro porque a cartilagemzinha já está formada, isso vai evitar constrangimentos, bullying escolares e psicológicos. Então, isso é o primeiro fator. Falamos também da cirurgia plástica do nariz. Né? Então, a cirurgia plástica do nariz é uma cirurgia onde também nós temos que esperar que o nariz tenha a sua arquitetura já mais ou menos formada. Né? Então, nós falamos que a idade mínima está entre 16 e 18 anos de idade. Então, geralmente, aquele componente, o crescimento facial, ele já está concluído, e isso permite assim que se obtenha resultados mais estáveis e seguros na cirurgia plástica. Falamos e mostramos os seios, né? Na mama. Na mama, via de regra, a gente fala a partir dos 18 anos. Isso varia muito para cada profissional. Eu conheço, por exemplo, colegas com uma formação muito boa que fazem lipoaspiração em pacientes de 15 anos. Cada um tem os seus princípios, sim. Então, eu não opero pacientes de lipoaspiração ou de cirurgias estéticas antes dos 18 anos. É minha postura, respeito
as diferentes. Não opero pacientes que fumam, o cigarro é um risco. Não opero pacientes que estão com sobrepeso. Por quê? Porque eles precisam ser preparados para uma cirurgia e entender que tudo isso vai nos atrapalhar no resultado. Né? Então, já falamos então, a cirurgia do nariz, mais ou menos a partir dos 16, 18 anos, né? E a plástica de mamas, eu não faço antes dos 18 anos. Claro que tem casos assim, quando aquela gigantomastia, aquela menina que o seio cresceu muito, que o seio está muito pesado, que o seio está muito caído. Aí, bom, é uma cirurgia, é uma situação um pouco diferente, né? Nós falamos de diminuição de mamas, mas muitas vezes os pacientes nos vêm para aumentar o seio. Tá? E muitas vezes, até por certo modismo, né? Agora diminuiu um pouco assim, aquela febre por colocação de prótese de silicone nas mamas, está se removendo muita prótese também, agora que a gente chama de explante de prótese de silicone. Inclusive, semana que vem nós vamos fazer mais uma, que seria assim, a cirurgia de aumento de mamas. Tá? E aí, pessoalmente, eu aguardo pelo menos 18 anos, 20 anos de idade, 21 anos. Por quê? Porque não é só a mama pequena, é pelo desenvolvimento mamário, que já deve estar mais ou menos completo, pela possibilidade de melhora da autoestima desse paciente depois da cirurgia, pela valorização do procedimento, né, pela melhora assim, da proporção corporal, porque muitas vezes o paciente ainda vai crescer um pouco mais, vai largar o quadril, os ombros, enfim, o tórax. Então, esse é o momento. E sem dúvida, principalmente, como é que está esse amadurecimento dessa menina, dessa jovem, para receber, para entender uma cirurgia. Sabemos hoje que as próteses de silicone não são para toda a vida, elas permitem a amamentação e lactação na maioria das vezes, a sensibilidade da mama é preservada, mas não é uma cirurgia que é isenta de potenciais problemas, existe a necessidade da troca no futuro e alguns outros pontos que nós vamos elencar e vamos falar numa próxima live, né? Falamos também da ginecomastia, do aumento das mamas nos homens, nos meninos, a partir dos 16, 18 anos, justamente para, principalmente quando segue depois da puberdade, esse aumento mamário, né, vai trazer aquele constrangimento psicológico, então nós vamos melhorar. É também importante ver nos pacientes com ginecomastia se não existe uma outra causa. O sobrepeso é uma causa de ginecomastia, no paciente mais adulto, né, o uso do álcool, algumas doenças endócrinas, hormonais, estímulo hormonal, medicamentos, anabolizantes. Então, hoje se usa muito nas academias, então isso pode levar à formação da desenvolvimento da ginecomastia, né? Bom, e aí nós vamos continuar então, digamos assim, nas faixas etárias, quais são as outras cirurgias que nós podemos fazer, né? Então, a plástica de abdômen, ela é uma plástica que já é feita um paciente um pouquinho mais, assim, não é um paciente adulto tão jovem, né? Falamos mais ou menos a partir dos 30 anos, muitas vezes após a gestação, que vai trazer alterações de flacidez de pele, alterações da musculatura da parede abdominal, acúmulo de gordura, né? E aí então vamos fazer uma plástica abdominal, sempre evitando que o paciente esteja muito acima do peso, né? E aqui um resultado, uma paciente que já tinha seus 2 ou 3 filhos, né? E fizemos então a plástica de abdômen, né? Corrigindo o excesso de pele, removendo o excesso de gordura, melhorando a cintura da paciente, né? A projeção dessa barriga, isso às custas de cicatriz, mas sem dúvida é um procedimento assim que traz um grau de satisfação bastante grande e que pode ser utilizado. Eu esqueci de comentar uma coisa, muitas vezes o paciente jovem, né, da puberdade, enfim, ele cresce muito rápido e no crescimento rápido pode surgir estrias. O que são as estrias? A estria representa o rompimento da camada elástica da pele. Nós temos fibras elásticas na pele e essa camada elástica rompe, e quando rompe fica a estria. Pode ser na mama, pode ser na coxa, pode ser no abdômen. Isso é muito comum no paciente jovem. Né? E aí então, quanto mais cedo nós tratarmos, nós manejarmos com a melhora dessa estria, mais eficiente o resultado. Temos uma pergunta, doutor, o abdômen a 72 anos é viável? O abdômen pode ser viável aos 80 anos e pode não ser viável aos 25. Então depende de cada paciente, mas via de regra sim. Hoje é uma cirurgia segura. Hoje a cirurgia plástica do abdômen, ela
É uma cirurgia que muitas vezes a gente usa tecnologias como laser, como ultrassom, como outros tipos de energia, e com isso a gente consegue produzir menos trauma, conseguir uma boa retração de pele, de tecidos, uma cirurgia mais rápida, mais segura. Claro que nós temos que avaliar cada caso, avaliar cada paciente, ver cada componente. Por exemplo, você falou de abdômen, como está a pele, como está a gordura, como está a musculatura, né? Então todos esses fatores, aliados à condição clínica da paciente, faz o que na maioria das vezes seja possível operar uma paciente com uma idade um pouco mais avançada, desde que esteja preparada, desde que seja feito num ambiente hospitalar com segurança, uma equipe anestésica e cirúrgica preparada, né? Então, sim, é viável, né, na grande maioria das vezes, desde que se preencham todos esses aspectos. Então, obrigado a pergunta. Então falamos das estrias, né? Então aquela paciente que cresceu muito, né? A menina que dos 13 para os 14 anos deu uma espichada, e com a espichada ficou com estrias no braço, ficou com estrias na perna, ou a própria paciente que botou prótese silicone, a mama cresceu muito e criou estrias. Então, quando a estria é jovem, ela é vermelha, não sei se a gente consegue ver, e essa estria vermelha significa que ela é mais recente, e então nós podemos fazer o tratamento com laser e suavizar essas estrias, não só com laser, mas com alguns tratamentos clínicos. Então é outra queixa muito comum, pacientes jovens, quando a estria é mais antiga, já não temos a condição de tratar, né? Lembrando que na clínica a gente tem vários tipos de lasers, né? Nós não alugamos lasers, nós temos todos os lasers são próprios, e com isso a gente consegue muitas vezes oferecer para o paciente um tratamento, digamos assim, de várias opções ao mesmo tempo. Então o paciente fez uma plástica de mama, por exemplo, ele vem para tirar os pontos, quando existem pontos já usamos algum tipo de laser para melhorar a cicatriz, ou se o paciente vai fazer uma cirurgia da face, ele tem algum vaso sanguíneo mais aparente, a gente pode fazer também, né? Estou vendo que a Márcia entrou, querida amiga, fisioterapeuta excelente, cuida dos nossos pacientes, faz drenagem linfática, utiliza tecnologias e utiliza também nossos pacientes o que ela tem de mais rico, que é o carinho, o cuidado e a atenção com os pacientes, né, Márcia? Então, e aí, então, pulando dessa faixa etária, já a partir dos 30, 40 anos, nós começamos com outras cirurgias, né? Pode ser a plástica de pálpebras, ou o próprio lifting, a cirurgia do pescoço, né? Que são outros tipos de procedimentos que vão sendo buscados. Claro que nós não vamos fazer uma plástica de pálpebra numa paciente de 20 anos, a não ser em casos excepcionais, com alguma alteração atípica, né? A cirurgia das pálpebras hoje ela é feita com laser também, pode ser feito. O laser ele substitui o bisturi na maior parte dos procedimentos de cirurgia plástica de pálpebras, né? Então são procedimentos feitos em hospital, com resultado bastante natural, uma cirurgia rápida, né? E com resultados bastante interessantes, onde a gente vai, de alguma maneira, levar um pouco mais de jovialidade, de sorriso, de graciosidade para essa região tão importante, né, das pálpebras. Lembrando que a cirurgia da pálpebra, ela trata a pálpebra e não o olho, então são coisas distintas. Tá? Na cirurgia das pálpebras a gente trata, ou pode tratar o excesso de pele, podemos tratar as bolsinhas de gordura, a musculatura, que muitas vezes pode estar aumentada ao redor das pálpebras, alguns outros procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos vão tratar pés de galinha, olheiras, posição da sobrancelha, do ângulo da pálpebra. Então, essa avaliação ela é importante para que se tenha um resultado de acordo com a expectativa do paciente e com o que ele necessita, né? Geralmente a plástica de pálpebras a gente faz a partir dos seus 40 anos de idade, um pouco mais. E aí, um pouquinho mais adiantado, já temos então o lifting, né? A plástica de face, de pescoço, que muitas vezes o paciente nos chega e ele não precisa fazer aquele lifting, mas ele acha que precisa. Então a gente recorre a algumas cirurgias, como o laser na face, a lipoaspiração a laser na face. Então essa é um caso, por exemplo, uma paciente nossa,
que tinha o pescoço, que nós chamamos de pescoço pesado, onde ela não tinha mais o ângulo do pescoço em relação ao queixo, o ângulo da mandíbula ele não estava mais definido, e então o que nós fizemos? Nós não fizemos nenhuma cicatriz nessa paciente, nós fizemos uma lipoaspiração em toda a região do contorno da parte inferior da face, melhorando o ângulo do pescoço, melhorando o contorno da mandíbula e praticamente com uma cicatriz de 1 milímetro atrás da orelha, né? Um procedimento ambulatorial com uma cirurgia com anestesia local e sedação. Então, uma pergunta: bolsas das pálpebras pode ser tratada sem cirurgia? É difícil, tá? Existem alguns procedimentos menos invasivos, tá, que podem tentar tratar as bolsas das pálpebras. Por exemplo, o endolaser, né, onde se coloca uma fibra óptica logo abaixo da pele e essa fibra óptica tenta, de alguma maneira, quebrar essas bolsinhas de gordura. Então, claro que se eu estou colocando uma fibra embaixo da pele, não deixa de ser um procedimento cirúrgico ou invasivo, mas ele é menos invasivo do que uma abertura da pálpebra. Existem algumas substâncias que se tentou injetar para diminuir a formação de gordura, mas nessa região da pálpebra, Wagner, é bem perigoso, tá? Então, via de regra, bolsa de gordura, o tratamento é cirúrgico. Claro que hoje, com todas essas tecnologias, a gente consegue fazer uma cirurgia muito mais segura, com menos trauma, com uma recuperação mais rápida, com menos roxo, inchaço, enfim. Muitas vezes o paciente tem um aumento das bolsinhas de gordura. Normalmente nós temos 2 bolsinhas de gordura na pálpebra superior e 3 aqui embaixo. Então muitas vezes, quando não há um excesso de pele tão importante, nós podemos retirar as bolsas de gordura por dentro da pálpebra, então não há cicatrizes. Outras vezes nós fazemos isso e complementamos com um laser ao redor da pálpebra para tratar aquela pele mais craquelada, mais enrugada. Então, geralmente o tratamento é cirúrgico. A Mayra nos pergunta, e as olheiras, né? Olheiras, vamos entender que as olheiras são aquela pigmentação ao redor das pálpebras, Mayra, deixando esse aspecto mais escuro, né? Se é isso que eu estou entendendo, a gente chama inclusive isso no ponto de vista assim, da cirurgia plástica, hiperpigmentação peripalpebral. Então, aumenta a pigmentação ao redor da pálpebra. Ela pode ser, ou pode ter principalmente 2 causas. Uma causa é, estando escura, a melanina, o pigmento da pele. E a outra causa é a presença de vasos sanguíneos. Então, nas olheiras, o que nós fazemos geralmente é associar lasers, que são os lasers para pigmentos. Nós chamamos lasers do tipo Q-switch, que usam muita energia em pouco tempo, fragmentando, quebrando o pigmento. E também lasers vasculares, que vão de alguma maneira tratar aqueles pequenos vasinhos que são responsáveis por essa coloração, principalmente pacientes com pele mais clara, né? Então, é possível tratar as olheiras também, isso de uma maneira não cirúrgica, no próprio consultório, né? Além disso, existe também, a partir de uma certa faixa etária, a necessidade ou possibilidade de manejar a sobrancelha. Então, ontem nós fizemos uma cirurgia onde a gente elevou a sobrancelha. Existem várias técnicas, né? Desde de um pequeno túnel no couro cabeludo, cirurgia por vídeo, diretamente na sobrancelha, pela cirurgia da pálpebra. Então, hoje o universo da cirurgia plástica está muito amplo. É importante que a gente ofereça essa gama de tratamentos para que se tenha um resultado natural, um resultado efetivo, um resultado seguro. Tá? Bom, vamos ver se falamos no lifting também, né? A própria cirurgia da face é uma cirurgia que... essa já foi. A cirurgia da face é uma cirurgia que hoje ela evoluiu muito, as cicatrizes são pequenas, que é o lifting que nós chamamos, o ritidoplastia, onde nós conseguimos melhorar tudo que caiu da face, né? Então a pele que está flácida, a musculatura, nós temos compartimentos de gordura que baixam. Então todas essas estruturas, elas podem ser melhoradas com lifting, com uma cirurgia plástica das pálpebras, da face. E hoje essa cirurgia, ela usa várias tecnologias junto. E qual é a importância de a gente poder fazer ela junto com laser, por exemplo, cirurgia da face? Nós produzimos cicatrizes menores, nós conseguimos retrair os tecidos profundos e superficiais, nós conseguimos melhorar a textura da pele. Eu sempre comento com os pacientes, quando você vai dar um presente,
estou te dando uma garrafa de vinho, mas se eu estou dando uma garrafa de vinho e eu tenho uma embalagem bonita, a gente valoriza mais isso. Então, a embalagem da nossa face é a nossa pele. Uma pele quebrada, manchada, com vincos, com vasos sanguíneos visíveis, né, com perda da elasticidade, da hidratação, é uma pele pobre, né? Então, se a gente consegue não só fazer a cirurgia, mas melhorar também essa pele, ótimo. E isso a gente consegue, então, utilizando essas tecnologias, né? Utilizando enxertos de gordura do próprio paciente, utilizando lasers, né, peelings, microagulhamento, enfim, uma série de recursos que vão nos ajudar. Também eu não citei, mas a partir dos 18 anos, mais ou menos, a gente pode fazer lançamento das cirurgias íntimas, que é muito frequente, né? Cada vez mais frequente esse rejuvenescimento íntimo, onde muitas vezes, por exemplo, o paciente tem um aumento dos grandes lábios, dos pequenos lábios, né? A gente chama isso de ninfoplastia, e esse aumento dos lábios vaginais dá um aspecto desagradável, né? E pode ser tratado então também com uma cirurgia que se faz com laser, né? Diminuindo o tamanho, a proporção, a simetria dos lábios. E tantos outros procedimentos de rejuvenescimento íntimo que hoje estão cada vez mais em moda, estão cada vez mais buscados, e os tratamentos estão mais assim, seguros e efetivos, melhorando não só o aspecto local, mas a autoestima, a confiança do paciente, né? Então, a gente já tem uma hora de conversa, né? Eu queria, então, primeiro, antes de finalizar, agradecer a participação de todos, né? Lembrar que eu sou cirurgião plástico aqui em Porto Alegre, Alberto Goldman, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preceptor de serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC com os residentes, né, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, e a gente atua na cirurgia plástica estética, reparadora, nos tratamentos com laser, né, e tentando sempre buscar resultados efetivos e seguros. O título da nossa live hoje é Plástica, quando, qual, em que momento, de que maneira. A gente procurou então abordar tudo isso, e eu queria assim finalizar dizendo que a idade ideal para se fazer uma plástica ela não existe, né? Ela é relativa, ela não é absoluta, né? E vai depender de vários fatores, e um dos fatores que a gente avalia muito é a maturidade do paciente, não só a maturidade anatômica, mas também a emocional, né? Quanto esse paciente está capacitado e pronto para ter um resultado bom. Como é que está a saúde desse paciente? Qual é a expectativa que ele tem? Né? Quantas vezes vieram pacientes lá, né, a mãe e filha, e a mãe diz assim: Dr. Goldman, eu quero ficar com o rostinho da minha filha, eu quero ficar com uma bunda da minha filha. Eu digo, olha, é só nascendo de novo, né, meu? Então é importante a gente avaliar também isso, né? Nas cirurgias em adolescentes nós temos sempre que cuidar esse abalo, esse impacto emocional que nós podemos ter, sempre ter acompanhamento da família no momento do exame, da consulta, entender essa avaliação ética cuidadosa, né? Lembrando que cada vez mais, com a evolução da ciência, com a evolução das tecnologias, dos medicamentos anestésicos, da segurança dos hospitais, pacientes com mais idade podem se beneficiar de procedimentos cirúrgicos, de procedimentos que antigamente eram restritos só a pacientes mais jovens, né? Claro que é importante que se tenha bom senso, principalmente o cirurgião plástico, de saber dizer sim, não, ou ainda não, ou tudo isso não, para o seu paciente, tá bem? Eu acho que hoje chega, né? Fica então o meu agradecimento a todos que tiveram a tolerância e nos visitaram até agora nessa live. Lembrando que ela fica gravada tanto aqui no Instagram como no nosso canal do YouTube, e sintam-se à vontade para nos mandar perguntas, para sugerir temas, né? E a nossa intenção é fundamentalmente esclarecer, tá bem? Então eu agradeço, tenham todos um bom descanso e até a próxima.